Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edivaldo Toledo. Estamos aqui no mais um episódio do Isso Pode Ajudar. Hoje com a doutora Carolina Belardo. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito Médica obrigada. geriatra, dispôs o tempo aqui para esclarecer e falar sobre longevidade. E a Natália Silveira, que é terapeuta ocupacional. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, Edivaldo. Muito obrigado pela presença de vocês e já vamos direto ao assunto. Envelhecimento. Todo mundo quer envelhecer, mas como tem que ser esse envelhecimento, né, Carol? Fale para nós, elucida as dúvidas. Vamos lá. Na verdade, é super importante esse tema, né, da gente falar sobre envelhecimento, mas mais que isso, falar sobre envelhecimento ativo, né? Sim. Porque a gente quer envelhecer, mas a gente tem que saber que envelhecimento tem que vir junto com qualidade, né? Então, assim, não adianta a gente ter muitos anos de vida Sim. se a gente não tem qualidade. E tem alguns pilares para a gente envelhecer, ter um envelhecimento ativo. Envelhecimento ativo, o que a gente entende com envelhecimento ativo? É otimizar as oportunidades de saúde e garantir qualidade de vida para a pessoa. E a gente quer envelhecer com autonomia, que é a nossa capacidade de decidir por nós, e com independência, que é a nossa capacidade de fazer por nós, né? Então, assim, eu consigo me locomover sozinha, consigo comer sozinha e consigo decidir o que eu quero e o que eu não quero, que tem a ver com a nossa cognição. Agora, para isso, não tem uma pílula mágica, não tem uma vitamina mágica, isso não existe, né? Então, assim, hoje está mais claro do que nunca, né? E o que a gente tem de evidência. E, assim, 3 pilares são muito importantes hoje, que são sono, dieta e movimento. Então, assim, dormir tem uma relação direta com a nossa qualidade de vida e com o nosso envelhecimento saudável e a proteção do nosso cérebro. Então, assim, é muito importante ter uma qualidade de sono efetiva. Movimento, então, assim, a atividade física, ela faz parte deve fazer parte da rotina de todo mundo. Ah, mas eu não gosto. Então, tem coisas que adultos não gostam E tem que fazer. e que tem que fazer, né? Então, eu acho que cada um tem que se responsabilizar pelo seu envelhecimento, né? E colocar na sua rotina, né? Então, assim, o que é definido, assim, a Organização Mundial de Saúde é de 150 a 200 minutos por semana ou mais, né? Então, quem puder mais, mas no mínimo 150 minutos semanais. Que dá cerca de 30, 35 minutos dia. Exato. Sim, Então, ou assim, 3 horas na semana. não dá para ir todo dia? Tudo bem, você divide em 4 dias e faz 45. Então, isso é possível, né? Se a gente se programar e entender que isso faz parte do seu tratamento. Do mesmo jeito que a atividade física, ela entra no tratamento de várias doenças. Então, quem tem hipertensão, a atividade física faz parte do tratamento, porque ela diminui os níveis pressóricos. Quem tem dor, a atividade física entra no tratamento, porque melhora a dor. Sim. Quem tem osteoartrose entra no tratamento, porque Então, assim, ela faz parte de tratamento e de prevenção. E de insônia também. E de insônia. Então, Sim. assim, de insônia, de sintoma de saúde mental, então, assim, depressão, ansiedade. Então, a maioria das doenças crônicas que a gente conhece, a atividade física está lá como tratamento. Então, assim, é fundamental. Assim como tomamos a pílula todos os dias, devemos nos exercitar todos os dias, Exato. como uma medicação. E uma coisa importante é, assim, que exercício fazer, né? Então, assim, é importante fazer, idosos em geral vêm, mas eu gosto de hidroginástica, eu gosto de caminhar, eu caminho todo dia. É importante, é legal fazer hidroginástica, é legal fazer caminhada, mas não é o suficiente, né? Precisa Então, de assim, exercício de fortalecimento. Sim, importante fazer força, né? sim, porque o que garante é que a gente vai envelhecer é o quanto de músculo a gente tem. Então, músculo é reserva cognitiva, é reserva para funcionalidade, para depois conseguir andar sozinho e garantir a sua independência. É reserva em todos os sentidos, numa internação. Então, assim, um idoso que interna e que tem músculo sai muito melhor. Então, assim, é necessário fazer exercício resistido associado à atividade física aeróbica. E também é importante que o médico oriente, né? Porque, assim, o exercício aeróbico também, assim, ir caminhar e dar uma volta é melhor do que não fazer nada? Sim. Mas a gente tem que chegar numa frequência cardíaca
né? Então, a gente tem que chegar numa frequência cardíaca máxima daquele paciente para que isso seja efetivo, né? E antes de se fazer uma fórmula, 220 menos a idade, enfim, mas a gente não usa mais isso. Então, idealmente, o paciente teria que ter um teste ergométrico, onde a gente vê o VO2, e a gente sabe hoje que o maior fator prognóstico ao longo da vida é a capacidade de VO2 máximo, ou seja, é a capacidade funcional daquela pessoa. Explica pra todo mundo, Carol, o que é VO2, porque tem muita gente em casa que é leigo. Na verdade, é o máximo consumo de VO2 que você tem. Então, assim, e isso a gente vê num teste ergométrico. Então, assim, ou tem alguns que são com espirometria junto com o teste ergométrico. Que seria o ideal. Que seria o ideal, porque daí a gente vê o quanto de capacidade funcional aquela pessoa tem. E por que é legal a gente saber isso? Porque ao longo do seu tratamento, então, por exemplo, eu vou lá e eu prescrevi para o paciente, porque isso é importante também. Então, assim, na medicina, do mesmo jeito que a gente prescreve medicamentos, Sim. a gente prescreve hábitos de atividade física, vacinas, e isso deve estar na prescrição, né? Então, a gente faz o tratamento, a gente prescreve juntamente e faz um tratamento junto com o educador físico e o fisioterapeuta, e a gente tem um objetivo, né? Então, não é prescrever e pronto, não acompanhar. Então, eu quero ganhar massa muscular, eu quero diminuir percentual de gordura e aumentar a massa magra. Então, eu posso fazer um DEXA, que é uma densitometria de corpo total, ou posso fazer uma bioimpedância. Então, assim, isso é muito importante. Que você consegue direcionar o professor, E o dentro educador desse físico, plano, né? temos uma quantidade exata de proteína para esse público, né? Sim. Para que ganhe esse aporte de massa muscular. Não é como os adultos jovens ou os jovens o ganho de massa muscular. Não é aquele pozinho pra todo mundo Não de é farmácia que vai diluir em Não é água e vai tomar. Não é aleatório. Não, perfeito. E isso entra no terceiro pilar. Então, quando eu falei sono, movimento e dieta. Então, dieta, do mesmo jeito que a medicação e a atividade física fazem parte, o que a gente come, a nossa alimentação, é remédio, né? Então, assim, a gente precisa saber quanto aquele paciente precisa de proteína. E idosos, então, assim, depois dos 60 anos, a quantidade de gordura, de proteína que a gente precisa é muito maior. Então, a gente faz uma conta de 1,2 a 1,4 gramas por quilo de peso. E para o paciente chegar a esse consumo, ele tem que comer muita proteína. Tem. E a gente já sabe que o idoso já come menos. Sim. Porque ele não sente o gosto, porque ele não tem Principalmente apetite. a proteína, inclusive a proteína. Ele tem preferência por outros alimentos, Por carboidratos, né? Quer A comer maior o pãozinho. preferência. No final da tarde eles não jantam. Então, assim, Come uma bolachinha. a gente tem que, inclusive na consulta geriátrica, perguntar o que eles comem. Que horas que eles comem, a quantidade. No final do dia, como eu falei, eles tomam uma sopa, ou comem um pãozinho, ou comem... Então, assim, é muito difícil mesmo eu atender no consultório um paciente que está comendo o que ele precisa de proteína. É muito raro. Muito difícil. E a gente vai contar com quem? Com uma nutricionista para ajudar. De cara, quando tiver indicação de suplementar, a gente já vai suplementar. E tem alguns suplementos específicos para idosos. Também tem whey, que a gente indica para alguns pacientes. Mas o que é legal é a gente estar também com o nutricionista junto para acompanhar, né? E a dieta, quando eu falo assim, dieta Mind, é a gente entender que é uma dieta que é uma mistura da dieta do Mediterrâneo com a dieta DASH, que é uma dieta com menos gordura, né? Mas basicamente é o que a gente lê e o que a gente sabe, né? Que é uma dieta saudável. Então, assim, o que vem, eu brinco assim, que o que vem da terra, o que vem de Deus, o que vem da natureza, a gente pode comer à vontade. Comida de verdade. Comida de verdade, né? Comida de verdade, assim, se puder, os orgânicos ainda melhores. Mas tudo que é pacotinho, a gente considerar. Será? Sim. Então, com assim, sódio, gordura e açúcar, não é legal. Então, assim, o mínimo possível de certeza. ultraprocessado, né? Então, assim, então parece que é complexo, mas é o beabá, né? Então, assim, a gente sabe, dormindo bem, comendo bem e fazendo exercício, a gente já garante muita coisa. Água, Carol. Água que é outro obstáculo que a gente tem no atendimento domiciliar, que é fazer o idoso tomar uma quantidade de água ideal, né? Que vai... E líquidos em geral, Líquidos né? em geral, né? E aí?
Nos ajude. Não, assim, é necessário, né? Então, tomar líquidos sempre. Então, quanto? Depende, a gente vai ver para cada paciente. Mas, normalmente, de 1,5 litro a 2 litros por dia. E alguns não vão poder tomar isso, porque tem outras comorbidades, Sim. insuficiência cardíaca, enfim. Mas é necessário hidratar por todos os motivos, né? Então, pacientes com alteração cognitiva, que estão desidratados, pioram. Pacientes com insuficiência renal, a questão da pele piora. Então, assim, hidratação é fundamental. Sim. Até a própria mucosa da boca, para que eles consigam se alimentar. Se ela não estiver lubrificada o suficiente, eles têm dificuldade na mastigação, na E altera o deglutição paladar. e altera o paladar, essa desidratação da mucosa. Porque Sim. quando a gente pensa em água, Uhum. estamos pensando só no movimento entrou, saiu, né, de hidratação. Mas a gente tem que lembrar da pele, das mucosas. A mucosa ocular do idoso é muito mais Da ressecada do função que a intestinal. nossa. Sim. A função intestinal. Então, são todas as mucosas ali que Precisam precisam. estar hidratadas, né? Carol, falamos sobre alimentação, atividade física, sono, né, Natália? E as conexões, o convívio social. Qual é o Sim. peso disso no processo de envelhecimento desejado? É imenso, né? Então, assim, a gente sabe que para envelhecer bem, tem mais 2 outras coisas que a gente precisa falar. Que é o convívio social, as conexões, então, estar inserido num grupo, ter a sensação de pertencimento, então, pertencer a um grupo, estar ativo na sociedade. Então, isso é muito importante. E outra questão é a questão espiritual. Então, assim, independente da religião, a pessoa ter aquilo que é sagrado para ela e cultivar o que é sagrado para ela, isso é muito importante. A gente sabe que, assim, tem estudos bem robustos mostrando meditação e oração em controle de saúde mental e melhora de sintomas ansiosos, depressivos. Tem um bem bonito, um estudo que comparou com medicação, com estalopram, e o outro grupo com meditação. E foi igual a resposta, né? Então, assim, para alguns sintomas ansiosos, para compulsão alimentar, ou seja, tratamentos que não são os convencionais, os tradicionais, os medicamentosos, eles são tão eficientes quanto os medicamentosos, né? Então, assim, tem cada vez mais estudo, tem ressonância, tem neuroimagem funcional mostrando como melhora com meditação e como melhora com a oração, a espiritualidade bem evidente, bem forte na pessoa. Então, isso também é muito importante. Então, Pensar que o indivíduo, quando eu falo assim, a saúde, não é você não ter doença, né? Então, isso é um conceito que a gente tem na faculdade, que daí fica muito claro quando a gente tem os anos de atendimento. Saúde é um bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Não é assim, você não ter uma doença. Tem pessoas que não têm doença nenhuma, não tomam remédio nenhum, mas que não estão bem. Então, assim, não é não ter uma doença que lhe garante saúde. Né? Então, já assim, foi o tempo onde o médico tratava doença. Sim. Hoje o médico trata pessoas. Pessoas e de maneira completamente individualizada. E essa coletividade, Natália, dentro do aporte cognitivo, o quanto que você intensifica como essencial? É essencial 50%, quanto 50% a independência nas atividades de movimentação diárias. Temos pacientes que apresentam demência em um quadro inicial, mas que ainda são muito funcionais. Funcionais em mobilidade, funcionais nas atividades de vida diária. E o que a família tende a fazer? A família tende a isolar esse familiar, de uma certa forma. E aí ele acaba perdendo os círculos sociais, seja na igreja, seja em um grupo que frequentava de atividade física. E esse isolamento a gente percebe que traz uma piora de todos os sintomas, dos comportamentais, dos funcionais, dos sintomas clínicos. Quando chega um profissional e orienta que ele pode continuar frequentando os grupos dele, mesmo que de forma adaptada, né? Se tem alguma alteração de comportamento ali, vai alguém para mediar essa alteração de comportamento, mas que ele precisa de conexões sociais. Conexões sociais são conexões de linguagem, são conexões de procura de palavras dentro da nossa cognição, Sim. de procura de pensamentos, de toque. Todos esses são estímulos cognitivos. O estímulo cognitivo também tem que estar presente num quadro de demência, não só antes.
mas também durante. Mas como sociedade a gente precisa inverter alguns valores que nós tínhamos, né? Porque culturalmente tendemos a isolar o idoso e fazer algumas atividades por ele. E isso não é o ideal, Não. né? Sempre manter o idoso sempre ativo e sempre Sim. buscando fazer alguma atividade juntos, Sim. né? Eu acredito que nós temos que desmistificar o que é cuidar, né? Para muitas pessoas, cuidar é colocar comida na boca do outro, não deixar cair e limpar, e não deixar se mexer, não precisa levantar para nada. Não é que está errado, essa pessoa só tem um conceito de cuidar que não incentiva a independência. E ela não tem culpa, ela nunca recebeu uma orientação sobre a forma de cuidar. Aí quando nós vamos lá e mostramos a forma de cuidar, que vai ser melhor para o paciente e para o cuidador, não é só para o paciente, né? Nós economizamos estresse, trabalho, dificuldades físicas do cuidador, mantendo a independência do paciente. Aí as pessoas, nossa, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado que podia ser prejudicial colocar a blusa nele, né? Cortar a banana para ele, tirar a casca da banana. E eu sempre digo que é o mesmo princípio para criança, é o mesmo princípio para um idoso que está com uma dificuldade cognitiva. O que ele pode fazer sozinho, deixe fazer. Sempre sozinho e sempre acompanhado, né? Sempre acompanhado, Sim. com supervisão. Mas se ele pode descascar a banana, que ele descasque. Se ele pode vestir a blusa, que ele vista. Sim. Carol, dentro do consultório, o quanto de impasse você tem de famílias querendo cuidar demais e às vezes o idoso querendo ter uma autonomia e às vezes ele acaba sendo boicotado ali dentro do manejo do dia a dia. Isso é bastante comum, como a Natália citou agora, e não é por mal. A família faz porque quer proteger, porque quer ajudar, mas é muito importante toda vez a gente checar e mostrar, olha, ele consegue fazer isso. Então, tudo que ele consegue, a gente vai estimular ele fazer sozinho, né? Agora, também é importante a gente saber quem é aquela pessoa que a gente está cuidando. Porque tem pacientes que gostam que o filho decida por ele. Tem pacientes que não conseguem decidir por si, que a vida inteira foram assim, né? Então, em cada caso que a gente for cuidar, é muito importante a gente saber quem é que a gente está cuidando, como é aquela pessoa, como ela foi ao longo da vida dela, porque tem pessoas que a vida inteira outro decidiu por ele. E agora vai ser assim também. E quem cuida, tem pessoas que sempre foram lá e resolveram tudo, e outros que não, né? Então, assim, a gente tem que entender como é a pessoa que está cuidando e quem é a pessoa que está sendo cuidada. Agora, na geriatria, como o que é o ideal, é de fato a gente manter o máximo a autonomia e independência, né? Então, assim, outra coisa, assim, não infantilizar, né? Então, é muito comum a gente ver pessoas infantilizando o idoso, como se ele, não, né? Então, assim, ele precisa ser respeitado e precisa ser incentivado, e o familiar precisa entender que enquanto o idoso tiver autonomia, ele decide por ele, né? E qual é quando que isso, qual é o limite? A gente vai acompanhando, né? A gente faz avaliações cognitivas, avaliações funcionais, a gente repete. Vai ter um momento que, de fato, algumas coisas o idoso não pode decidir por si. E que entra, inclusive, na discussão da gente fazer a curatela e conversar e convocar os filhos. Mas isso demora, né? Então, o máximo possível a gente manter e estimular que o idoso seja respeitado e que seja valorizado. E isso é garantir, é dignidade, Sim, né? Isso Você daí respeitar. são ações civis, né, Sim. Carol? Enquanto se mantém autonomia de funcionalidade, Sim. manter mais, que é o papel da terapeuta ocupacional, né? Incentivar os cuidadores a promover esse tipo de cuidado. De independência, de forma adaptada ou de forma plena. Meninas, eu vou chamar o comercial e aí voltamos já, tá bom? Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderm da DV Pharma. A Geriaderm é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos
e também em adultos que têm essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover, com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderm da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse advfarma.com.br/Geriaderm. Pessoal, estamos de volta com a doutora Carolina Belardo e a Natália Silveira, terapeuta ocupacional. Carol, qual é a dica do processo de envelhecimento longevo e saudável? Acho que a principal informação é, na verdade, entender que o processo do envelhecimento começa normalmente aos 40 anos. E quanto mais cedo a gente tiver esse autocuidado, procurar um geriatra para fazer o seu segmento, escolher um médico para chamar de seu, para te acompanhar ao longo do processo e fazer as medidas que a gente conversou, né? Pensar na sua dieta, no seu sono, na sua saúde mental, na atividade física, espiritualidade e nas suas conexões. Natália, qual é a dica que você dá para um envelhecimento longevo? Todo esse combo que a Carol nos disse nos leva, corrobora para que você tenha independência e autonomia em sua velhice, né? Autonomia, independência e autonomia, as pessoas pensam muito que, vou subir em um ônibus, vou dirigir. Não, autonomia é levar o garfo até a boca. Autonomia é conseguir se higienizar no banheiro, Sim. levar a sua escova de dente à boca. Nós estamos falando tanto de subir a um ônibus, quanto de levar o garfo à boca. Sim. Como fazemos para achar vocês? Eu atendo no consultório e atendimento domiciliar, daí aqui acho que vão passar os telefones, né? E são os atendimentos que eu faço atualmente. E você, Natália? Meu contato deve estar passando por aí, para atendimentos domiciliares e teleatendimentos. Tá certo. Obrigado, meninas, por comparecerem, conseguir trazer todo esse conhecimento para todos. Eu quem agradece, um prazer imenso. Obrigada, Todo meu. Edivaldo. E para você aí de casa que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco no @edivaldo.toledo ou no WhatsApp 940075391. E até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.